Bem-vindos à nossa aula 6, a segunda parte da nossa aula 6. Então, já iniciando, né? Só fazendo uma recapitulação rápida, né? De onde nós paramos. Então, nós já sabemos medir a variância dos dados numa direção qualquer, pela aquela fórmula, né? W transposto, que multiplica a nossa matriz de covariância vezes W. E aí nós deixamos em aberto, né, qual que é a direção que torna essa variância máxima. E é então nessa segunda parte da aula 6 que nós vamos responder isso. Então já adiantando, né, a direção ótima é justamente o autovetor principal da covariância. E nós vamos também ligar isso tudo, né, a SVD dos dados centrados, também aos scores e a variância explicada. Então, sem mais delongas, vamos lá. Então, aqui está a definição formal da nossa primeira componente principal, né, que é esse vetor 1 seria o valor máximo, né? Seria o vetor máximo em que eu conseguiria maximizar esse W transposto CW, dado que o nosso W ele tem uma norma igual a 1, é um vetor unitário, né? Então, basicamente, esse é o coração da análise de componentes principais que a gente viu até então. E aí, a grande pergunta é como eu resolvo essa maximização, né? Então, é aí que o teorema espectral ele entra em cena. Então, como C é uma matriz simétrica, né? Ela tem uma base ortonormal de autovetores. E aí a gente recupera aquela equação base, né, dos autovalores e autovetores, que é o CV igual a um lambda V. Ou seja, existe uma direção que, quando eu aplico essa matriz de covariâncias, o resultado dela é basicamente um estiramento ou encurtamento na direção V. E aí, lembrando, né, que eu tenho os autovalores ordenados, né? Então, o meu lambda 1 ele é maior que o lambda 2, que é maior que o lambda 3, e assim sucessivamente. E aí eu vou colocar uma afirmação e eu vou deixar a prova para o próximo slide, que V1 é o autovetor de maior autovalor. Então, ele de fato é a nossa solução. E que a variância máxima, né, ela corresponde inclusive a esse lambda 1. Então, o nosso trabalho se resume basicamente a descobrir quem é esse nosso autovetor e o nosso valor associado, né, a essa primeira componente. E aí a segunda componente, ela sai impondo a questão da ortogonalidade, né? Então V2 maximiza a variância entre as direções unitárias perpendiculares a V1, porque eu não quero repetir informação. Então, a segunda componente ela deve buscar a maior variância no que sobrou. Então, e aí naturalmente, né, a solução é o autovetor associado ao autovalor lambda 2. E aí, as componentes principais são esses autovetores da matriz de covariância, né? Ordenados pelos autovalores de formas decrescentes, como a gente está vendo aqui no slide. Então, à medida que a gente vai variando os lambdas, né? Lambda 1, lambda 2, eles vão capturando as variâncias restantes, né? Lembrando sempre que os autovetores, né, são ortogonais
entre si. Então, à medida que a gente avança, né, a gente vai descartando essas direções de maior variância até eventualmente uma direção em que essa dispersão ela é quase ou propriamente nula. E aí, reparem na elegância, né, disso tudo. Então, a pergunta era um problema de otimização com restrição, que é maximizar uma forma quadrática sobre uma esfera unitária, que a gente viu na aula passada. E a resposta ela é puramente espectral, né? Autovetores e autovalores da nossa matriz covariância. E aí, vamos à nossa demonstração. Então, por que que o maior autovalor, ele de fato, né? Eu vou produzir o autovetor associado com a maior variância de dados, né? Então, basta que a gente acompanhe, né? Então, a primeira coisa, né? Como os autovetores de C, eles formam uma base ortonormal, então qualquer vetor unitário, ele pode ser escrito como um W que é igual a um V1 mais um A2 V2, assim sucessivamente, até um AD VD, sendo que A1 ao quadrado mais A2 ao quadrado até AD ao quadrado é igual a 1. Isso nada mais, nada menos é do que a condição de vetor unitário, né? Ou de norma igual a 1. Então, até então, nenhuma novidade. E aí, tem o nosso passo central, que é basicamente a partir dessa definição inicial, né? Definição de autovetor, que é o CV igual a um lambda V, nenhuma novidade. E aí, quando eu aplico C em W, cada pedaço ele é escalado pelo próprio autovalor, sem misturar as direções. Então, esse CW ele vai ser um A1 lambda 1 V1. Novamente, só voltando um pouco. Quando eu aplico o C, reparem que eu teria aqui um A1C V1. Só que o CV1 é o lambda 1 V1. Então, por isso que esse CW fica A1 lambda 1 V1. Aí eu teria um A2 lambda 2 V2 e assim sucessivamente até um AD lambda D VD. E aí, para eu conseguir reproduzir esse fator, né, que é o WTCW, eu já tenho o CW, que corresponde a esse valor. Quando eu multiplico a esquerda por W transposto, eu basicamente estou colocando aqui esses valores, os mesmos valores de W, A1, V1, e assim sucessivamente, só que a única diferença é que esse V, esse vetor, ele vai aparecer transposto. Vai aparecer aqui nós vamos ter um A1, lambda 1, desculpa, lambda não, vai aparecer um A1, V1 transposto, um A2, V2 transposto. E aí nós vamos ter esses produtos cruzados. E aí entra uma propriedade muito importante, né? Porque a gente sabe que esses vetores, eles são ortogonais, ortonormais, melhor dizendo. E pelo fato deles serem ortonormais, toda vez que eu tiver um produto em que os índices forem diferentes, eles vão valer zero. O que eu quero dizer? Um V1, um V1, V2 transposto, ele vai ser zero. O cosseno entre esses ângulos, ele é 90 graus, que vai significar que esse produto escalar é zero. Então, a menos que eu tenha
V1, V1 transposto, V2, V2 transposto e assim sucessivamente. E esses produtos escalares vão valer 1, porque eles estão alinhados. Fora disso, todos os outros valores serão 0 em função da questão da ortonormalidade. E aí o que sobra desses nossos valores é exatamente o lambda, lambda i, AI ao quadrado, que são somente os termos que sobraram. Então, e que assim, nada mais, nada menos, né, é uma média ponderada dos autovalores com os pesos AI ao quadrado, que a gente sabe que soma 1. E a média ponderada, ela nunca passa do maior valor. Então, se eu trocar o lambda i por lambda 1, cada termo, né, ele só pode crescer até o limite de lambda 1 vezes o somatório de AI ao quadrado, com i de 1 até d. Só que a gente sabe que o somatório desses quadrados equivale a 1, em função da condição de norma 1. E aí nós temos esse valor de lambda 1. E aí o ponto é, né, quando essa cota ela é atingida, né? É exatamente quando toda a massa ela está em A1. Isso é quando o nosso próprio A1 é igual a 1 e os demais coeficientes eles são nulos, né? O que significa que o próprio W é igual ao V1, a menos de um sinal. Então, o máximo valor desse WTCW é o próprio lambda 1. Então, a gente tem um teto aí para esse valor, que é atingido na primeira componente principal. Então, é a confirmação limpa, né, da intuição geométrica. Né? A direção de maior variância é o autovetor de maior alto valor. E aí fica a analogia, né, que aparece aqui no nosso slide, é como uma média de notas, né? Nunca passa da maior e só atinge quando todo o peso eventualmente está nessa nota. Bom, e aí uma outra abordagem, né? Quando nós empilhamos todas as componentes principais como colunas, né? Formando uma matriz ortogonal V. Eu tenho V1, V2, lembrando que são vetores colunas, né? E aí, com ela, né, a própria decomposição espectral, ela fica um V lambda maiúsculo, V transposto. Lembrando que esse lambda maiúsculo é a diagonal dos autovalores, né? A gente tem aqui. E é exatamente a forma, né, daquele Q lambda maiúsculo Q transposto da aula 3, que nós vimos aí no passado, sendo que V ele ocupa o papel de Q. Então, só um comentário à parte. Então, de forma equivalente, né, nós temos que esse V transposto CV ele é igual ao lambda, né? Basta a gente fazer uma pequena manipulação aqui na forma, na decomposição espectral para a gente chegar nesse valor. E só que aqui tem um detalhe muito relevante, porque esse V transposto CV é basicamente a nossa covariância nas novas coordenadas. Que novas coordenadas? V1, V2, que são as coordenadas dos autovetores. Então, assim, vejam que se a gente pegar esse resultado de V transposto CV e substituir o C pela sua fórmula, né? Que é 1 sobre N menos 1, que multiplica B transposto B, a gente vai ter exatamente esse resultado aqui. Então, lembrando que vai aparecer
um V transposto que multiplica B transposto. E aí, quando a gente coloca entre parênteses, a gente inverte a ordem dos valores e sobe o transposto aqui e multiplica o B vezes V. E aí que vem um detalhe muito interessante. Como a nossa matriz B ela é composta dos nossos dados de observação, que são vetores linha, quando a gente multiplica B vezes V, nós temos vetores linha que estão multiplicando as colunas de V, que são justamente as novas coordenadas. Então, o que está acontecendo nesse produto BV é a projeção dos nossos dados nas novas coordenadas. E a projeção desses dados nas novas coordenadas, quando a gente tem o transposto que multiplica a matriz resultante, né, desse produto, a gente tem basicamente a nossa matriz de covariância na nossa nova coordenada. Então, esse é que é o mais interessante. Nós pegamos os nossos dados e projetamos eles nas nossas novas coordenadas e a gente saiu de quebra com a nossa nova matriz de covariância. E é exatamente igual aos nossos autovalores, né, que compõem essa matriz lambda maiúscula aqui, em que esses autovalores eles vão ocupar a diagonal principal. Então, percebam, né, que nessa nova coordenada, as nossas variáveis, né, quando cruzadas, elas estão descorrelacionadas linearmente. O que eu quero dizer isso? Como nós só temos valores na diagonal principal, toda a covariância que existe nos outros valores dessa matriz é zero. E aí nós vimos também na nossa aula passada, quando a covariância entre duas variáveis é zero, elas estão descorrelacionadas linearmente. Então, por isso que nós temos essa interpretação geométrica, né, na projeção dos dados nas coordenadas que descrevem a nossa matriz de covariância, né, de acordo com os nossos dados. E aí a gente recupera essa matriz e acaba de quebra tendo uma interpretação geométrica sobre o que está acontecendo. Mas aí cumpre falar também que essa é só uma interpretação do ponto de vista prático, né? Apesar da gente entender a PCA, né, análise de componentes principais, por essa diagonalização da nossa matriz de covariância, na prática, a gente não vai diagonalizar C. Então, construir, né, aquele B transposto B explicitamente de forma numérica, né, não é uma boa ideia, né? Então, sempre que a gente eleva esses valores ao quadrado, dependendo dos valores que a gente tem na nossa matriz de dados, né, que é os dados centrados que a gente coloca naquela matriz B, elevar esses valores ao quadrado, às vezes eu posso piorar em muito o condicionamento dessa matriz e acabar perdendo precisão nas medidas. Bom, e aqui que a gente parte para a nossa solução de fato que acontece. E a ideia mais importante dessa aula, né? Então a gente basicamente ataca esse problema utilizando a SVD com os dados centrados. Então a gente tem aqui a nossa matriz B, a gente consegue fazer a decomposição dela, né? Como utilizando a SVD padrão como o sigma B transposto, né? E aí eu calculo esse B transposto B e chego nesse resultado. E aí reparem que se eu dividir dos dois lados por 1 sobre n menos 1, do lado esquerdo eu vou recuperar a nossa matriz de covariância e aqui no meio eu vou ter esse sigma transposto sigma dividido por n mais 1. Então,
Basicamente, a gente recuperou aquela forma que nós vimos no slide anterior da decomposição espectral. E aí, com essa comparação, a gente acaba fechando tudo, né? Então, eu tenho duas decomposições da mesma matriz de covariância, né? Uma, eu tenho aqui no meio esse sigma transposto sigma dividido por n mais 1. E na forma espectral, eu tenho V lambda maiúsculo V transposto. Ou seja, ambas ortogonais. O que eu tenho, na verdade, aqui, então, eu posso juntar as duas, né? Então, o nosso lambda que nós estamos descrevendo na decomposição espectral é basicamente o nosso valor singular ao quadrado dividido por n menos 1. E é aí que a gente chega na conclusão valiosíssima, né, que a PCA, que é a análise de componentes principais que a gente faz, é basicamente uma SVD a partir dos dados centrados. E isso também, na sequência, né, resolve um problema numérico que a gente colocou no slide anterior, de ter que ficar elevando ao quadrado os termos, né, fazendo aquele cálculo, né? Então, em vez de eu fazer o cálculo daquela matriz de covariância, em que eu tenho 1 sobre n b transposto b, e aí eu tenho que fazer todas essas contas, eu simplesmente aplico a SVD diretamente a B, e ela vai me entregar as matrizes U, sigma e V de forma estável. E aí dali eu leio as componentes principais em V, as variâncias, e consigo fazer o cálculo desse meu lambda a partir dos valores singulares. Então é a mesma matemática, né? Só que numericamente eu tenho um resultado muito mais, digamos, agradável computacionalmente. E também é importante, né, a SVD, ela não dá só as direções, ela dá também os dados reescritos nessas direções. Então, essas coordenadas, né, a gente dá o nome de scores, e que eu defino basicamente como esse Z é igual a BV. E aí acontece uma simplificação muito agradável, né, quando a gente pega esses valores. Mas antes disso, aliás, vamos ver essa simplificação e eu já explico na sequência. Esse Z que a gente define como BV, quando a gente substitui o valor de B naquela decomposição singular, que fica o U sigma V transposto, esse V transposto V, a gente sabe que é a matriz identidade, o que resulta só em U sigma. E aí sim, eu posso descrever esse resultado, né? Então, o ponto aqui, o que a gente chama de score, na verdade, as colunas de Z, elas contêm as coordenadas de todas as observações ao longo das minhas componentes V, que são aquelas que nós calculamos pelos autovalores e autovetores. Em outras palavras, como B são vetores linha e V são coordenadas, basicamente eu estou fazendo o produto escalar entre os meus dados e as coordenadas nas direções principais. O que no frigir dos ovos significa que eu estou projetando os meus dados centrados nas direções principais que nós descobrimos, né? Que está na nossa matriz V. Então, essa é a interpretação do score, né? Basicamente a projeção dos nossos dados nas coordenadas. Então, é o mesmo espaço amostral, só que visto pela base em que a variação ela fica organizada e
descorrelacionada. Então, em Z, né, a primeira coordenada de cada ponto diz o quanto ele se afasta da média na direção mais importante. E a segunda, né, na segunda direção mais importante, e assim por diante. Então, quando eu quero comprimir, basta que eu faça, como nós fizemos na SVD, basta eu truncar e ficar só com as primeiras colunas de Z, por exemplo. Então agora nós vamos quantificar, né, quanta variância cada componente dessa vai capturar. Então a variância total dos dados centrados é a soma dos autovalores. E essa soma é basicamente o traço da nossa matriz de covariância. O traço é a soma da diagonal principal, porque o traço ele é invariante nessas mudanças ortonormais de base, né? É invariante a rotação, a diagonal principal vai permanecer a mesma. E aí, quando a gente faz essa transição de eixo, o traço, né, a soma das diagonal principal, é basicamente também a soma de 1 sobre n menos 1, que é o somatório dos valores singulares ao quadrado, que nós vimos também nos slides anteriores. Então, é a mesma coisa, basicamente. E aí, a partir daí, eu tenho duas funções em que elas estão destacadas aqui. A fração de variância explicada pela componente I, que é esse eta I igual a sigma I ao quadrado, dividido pelo somatório dos valores singulares ao quadrado. E então essa nossa métrica ela vai depender só dos valores singulares, e a gente também tem a fração explicada pelas primeiras K componentes, né, que é o EK. A gente viu algo similar a isso também por meio das energias, né? Então é uma soma acumulada. Então a gente, quando nós queremos contabilizar a quantidade de componentes que nós estamos adotando para explicar o nosso problema em função da quantidade de componentes total, né? Então, e aí vale a pena a gente ressaltar, né, que a variância explicada ela não é importante, ela não tem tanta importância na física, a princípio. Então, o fato da gente achar uma correlação não significa necessariamente que ela terá uma causalidade. Então, variância explicada não é importância física automaticamente. Então, o fato de você descobrir valores relevantes aqui não significa que você vai explicar corretamente a física do problema. Bom, e aí, então, com a variância, né, com esse conceito de variância explicada em mãos, a gente agora tem condição de reduzir a dimensão e reconstruir o nosso problema. Então, é bem semelhante ao processo da SVD. Então, se eu mantenho só as K primeiras componentes, né, eu defino esse VK, nosso vetor VK, com as K primeiras colunas de V, e aí as coordenadas reduzidas, né, acabam ficando em ZK é igual a um BVK, ou seja, eu estou projetando os nossos dados em uma quantidade reduzida de direções. Então, cada direção, cada observação que eu tenho, né, que antes estava descrita no espaço em RD, ela passa a ser descrita por apenas K números. E aí é uma forma que eu tenho de comprimir essa representação. E aí, para reconstruir, é só a gente fazer o caminho de volta, né?
Então, há duas formas equivalentes da reconstrução centrada. A primeira é essa BVK-VK transposto. Então, eu projeto no subespaço das K primeiros componentes e depois volto ao espaço original. E também essa forma, o K, sigma K, VK transposto, que é o que a gente viu no truncamento da SVD. Ela é mais intuitiva, né? Ou seja, eu tenho toda a nossa forma da SVD e aí eu adoto as K primeiros componentes para descrever o nosso problema. E aí, na reconstrução original dos dados, né? Aí eu teria que o nosso XK seria aquele nosso vetor unitário vezes o x barra, né, que é a média dos vetores, mais a nossa flutuação que a gente calculou aqui, que seria o BK. E aí esse passo é crucial, né? E a partir disso que a gente consegue computar o erro na prática, né? Então a gente subtrai a média para centrar e aí temos que somar de volta no final para recuperar. Senão a nossa reconstrução ela vai continuar flutuando em torno do zero e não do estado médio real, né, que a gente tem nas nossas condições iniciais. Então, e aí, né, o erro, né, dessa construção, de fato, né, tem uma forma limpa, que é essa daqui, é a fração de erro quadrático relativo na reconstrução centrada. Ela é 1 sobre o EK, também a gente já viu essa forma de computar o erro. Vem lá do nosso teorema de Eckart-Young, na nossa aula, da nossa quinta aula. Então, a gente já tem um conceito bem fresco, mas de uma forma bem grosseira, né? A gente está colocando qual que é a comparação dos nossos dados originais com os dados que nós obtivemos utilizando essa aproximação com as K primeiras direções principais. Eu elevo ao quadrado e depois divido, né, pela norma dessa nossa matriz original dos valores e aí vou computar esse valor. E a ideia quanto maior esse valor percentual, né, quanto mais próximo essa nossa matriz de posto K explicar esses dados, né, naturalmente vai ser melhor para o nosso problema. E aí lembrando mais uma vez que o fato de você conseguir, por exemplo, 95% nesse valor, né, explicando esse valor, às vezes com um erro quadrático de 5%, como a gente vê, não necessariamente significa que você conseguiu descrever a física quase que com perfeição. Então, é importante que a gente tenha, né, essa ciência e saiba diferenciar um conceito do outro. E aqui a gente finaliza a nossa segunda parte, né? A gente fechou uma parte teórica da PCA. Nós vimos o resultado central, né? Que a componente principal é, ao mesmo tempo, o autovetor da matriz de covariância e o vetor singular à direita dos dados centrados, né? A PCA é a SVD dos dados centrados, né? Uma identidade exata e numericamente muito mais estável do que eu simplesmente diagonalizar a covariância, né? Lembrando, né, que aquele cálculo do B transposto B ele pode gerar uma matriz mal condicionada. Nós definimos também os scores, que é a projeção dos nossos dados nas nossas novas coordenadas, né, que são dadas pelos autovetores. E a partir disso a gente obtém, né, a variância explicada por cada componente e, finalmente, né, como que a gente consegue reduzir a dimensão do nosso problema e também
reconstruir os dados, né? E é todo aquele processo que a gente faz o caminho de volta até finalmente a gente pegar aquelas flutuações e somar a nossa média, né? E reconstruir os dados reais e a partir disso também ter noção do erro que nós estamos cometendo ao assumir que as K primeiros componentes elas podem descrever o nosso problema. Então, né, para a próxima aula, a gente já vai resolver um exemplo numérico. Então, a gente fica por aqui. Muito obrigado.